Então Kant ele vai dizer o seguinte: a filosofia é uma serva da teologia, mas a precede, iluminando-a com uma lâmpada. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso percurso por entre as pedras da teologia. Meu nome é Veridiano e estamos aqui mais uma vez para mais um Teologia Liberada. Vamos lá! Hoje nós iremos trabalhar um assunto muito interessante, que é o encontro da teologia com a filosofia. Então, sem mais demoras, deixe o seu like no nosso vídeo e vamos começar. Primeiramente, nós queremos trabalhar sobre a origem da filosofia e ver que a sua origem está diretamente relacionada com o discurso religioso. Que viagem é essa, velho? Pois bem, quando o pensamento religioso grego ele começa a interagir com outros conhecimentos religiosos, principalmente com a causa dos portos, surge a necessidade de rever alguns conceitos dos pensadores, dos poetas gregos do passado. Quando os gregos começam a interagir com outros povos, eles percebem que existem outras cosmovisões, outras explicações da realidade. Então daí surge a necessidade de comprovar e saber se esse conhecimento era aceitável ou não, se era verdadeiro ou não. Dessa forma, a primeira tentativa de fazer uma análise sistemática do conhecimento religioso, essa busca, ela é o motor, ela é a geradora do discurso filosófico, totalmente baseado na questão religiosa. Um outro ponto que nós queremos destacar é que quando nós estamos no segundo século, no início do período patrístico, muitas pessoas não conseguem compreender que esse período é um período de extrema importância para a igreja, para a teologia, para o pensamento que influenciou o Ocidente. E algumas pessoas perdem o interesse por esse período por não terem um conhecimento adequado tanto do período histórico como da questão política e também da multiplicidade de pensamentos filosóficos desse período. A primeira dificuldade, se nós analisarmos o pensamento de McGrath, que são os temas discutidos nesse período, eles parecem ser irrelevantes para o nosso tempo. E justamente parecem ser irrelevantes porque falta o conhecimento adequado da filosofia da época. Uma outra coisa é a multiplicidade de ideias filosóficas que existiam ali. Então você percebe que naquele período você tinha o estoicismo em alta, você tinha o cinismo, você tinha o neoplatonismo e assim por diante. Então é necessário um conhecimento dessas correntes filosóficas para você ficar a par dos problemas discutidos na patrística. Uma outra coisa é a diversidade de doutrinas desse período. Você percebe que o Ocidente e o Oriente existia uma espécie de divisão. O Oriente, mais devoto à filosofia e mais aberto ao seu pensamento, e o Ocidente, latino, muito mais fechado à filosofia. Ai, que burro, dá 0 para ele. Bem, o outro ponto que nós queremos trabalhar é sobre uma espécie de front, uma espécie de linha de frente que a igreja teve que enfrentar. E essa linha de frente possuía 3 inimigos. O primeiro inimigo que a igreja teve que trabalhar, ou os pais da igreja teve que combater, foi o fronte judaico. Ou seja, em outras palavras, era necessário diferenciar bem o que era judaísmo e suas práticas
e o que era cristianismo e as suas crenças. Então era necessário cortar esse cordão umbilical. E esse foi o primeiro front enfrentado naquele período. Outro front muito perigoso é o front herético, ou seja, dentro da comunidade cristã emergente naquela época, existiam já aquelas pessoas que tentavam de alguma forma deturpar a mensagem recebida. Você note que existe uma pluralidade de ideias, justamente porque as igrejas ainda não tinham um credo comum. Então o credo era baseado nos apóstolos, nos escritos do Novo Testamento e do Antigo, e pelas ideias filosóficas. Então as igrejas eram influenciadas por isso. E algumas pessoas entravam na igreja, por exemplo, com o pensamento gnóstico, e contrariavam a mensagem, ou seja, era o front tão perigoso dos heréticos, de dentro da própria igreja. O terceiro front que nós podemos ver é a questão do paganismo e do pensamento clássico. Ou seja, era necessário trabalhar-se uma distinção clara entre a teologia dos poetas gregos, a teologia platônica, a teologia em Aristóteles e do neoplatonismo, e a teologia que estava emergindo de dentro da igreja, de dentro do cristianismo. Então esse front também foi muito perigoso e gerou uma linha divisória. Bem, pessoal, uma outra coisa que nós podemos ver é que existe uma linha divisória na patrística, uma linha muito tênue em alguns casos. Nós podemos ver, se pudéssemos destacar como o pensador cristão J.N.D. Kelly, no seu trabalho Patrística, Origem e Desenvolvimento das Doutrinas Centrais da Fé, ele vai dividir a patrística de forma horizontal e vertical. Então ele vai dizer que essa divisão, essa linha tênue entre Ocidente e Oriente, consiste da seguinte forma: o Ocidente dos pais latinos, a exemplo Irineu e Tertuliano, eles eram contra a prática mesmo da filosofia dentro da teologia. E o Oriente de língua grega, que nós podemos destacar Clemente de Alexandria e Orígenes, que eram abertos à filosofia e enriqueciam o discurso cristão com a filosofia. Ainda hoje nós temos essa divisão. Então muitas pessoas não querem o discurso filosófico e outras pessoas não aceitam que a teologia seja superior à filosofia ou que a despreze. Inclusive, nós temos uma coisa muito interessante que é uma frase de Kant sobre essa questão. Kant vai dizer que a filosofia, como alguns passados diziam, que a filosofia era serva da teologia. Então Kant ele vai dizer o seguinte: a filosofia é uma serva da teologia, mas a precede, iluminando-a com uma lâmpada. Bem, pessoal, a outra linha é a linha horizontal, que era justamente a divisão entre igreja e império. Ou seja, em outras palavras, essa divisão ela termina aproximadamente no ano 325, por ocasião do Concílio de Nicéia, onde existe uma espécie de acordo, não é? Onde a igreja não mais seria perseguida, a igreja não mais seria um corpo perseguido pelo império, mas seria sim o seu aliado, seria o seu braço. Bem, pessoal, chegamos ao final dessa breve reflexão, desse breve diálogo. E se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o nosso trabalho e em breve teremos mais materiais. Até a próxima! E na alegria desse simpático velhinho, vamos chegando ao final do nosso vídeo. Amém, né?